Olá, Tamires, seja muito bem-vinda ao programa Chame a Síndica. Fala um pouquinho sobre sua empresa, sobre o que ela faz. Individualização de água e gás. Por favor. Olá, obrigada. Nós somos da Metragem, empresa de medição individual de água e gás. Trabalhamos com a implantação de medidores individuais de água e gás, gestão de consumo e manutenção de equipamento de água e gás. E o que acontece nesse dia a dia, principalmente vindo das construtoras, baseado na nova legislação? Em 2015, nós tivemos um bom de racionamento de água, no qual foi criada a lei em julho de 2016 para que fosse obrigatoriedade das construtoras entregarem as prumadas para a medição individual. Algumas construtoras entregam com os medidores, outras não. Por que eles fazem isso? Tem alguma razão ou não? O custo do medidor. Muitas vezes os medidores são exportados e não são tão baratos, e eles dão a opção também para que o condômino decida entre a medição individual via rádio, via IoT ou visual. Certo. E no caso, assim, das construtoras entregarem, existe alguma dificuldade ou por parte dos condôminos aceitarem a solução, a tecnologia que eles usam? Já aconteceu de eles trocarem, os condôminos trocarem, pedirem para trocar a tecnologia? Sim, acontece. Quando a medição, principalmente quando a medição é individual e eles entendem que a leitura visual traz uma certa dificuldade por ser via foto e não via rádio, não traz aquela confiabilidade do que é via rádio. Então, muitos optam em substituir para via rádio. Certo. E como é que é todo esse procedimento no dia a dia, a partir da assinatura do contrato? O que acontece após a assinatura do contrato? Primeiro, nós fazemos uma análise técnica das prumadas para verificar as condições, testes de estanqueidade para verificar se não há vazamento na tubulação de gás e é feita a instalação. Todo medidor possui um dispositivo de rádio que será nomeado com o número da unidade e o seu RG, pois todo medidor tem um número no qual o Inmetro dá o ok que ele está normativo para poder ser utilizado. Então, é feito essa análise. Depois feita essa análise e a instalação, nós começamos a efetuar a leitura. Toda leitura é mensal, ou seja, 30 dias de consumo. Então, é uma leitura menos a outra que gera um consumo. Esse consumo ele é analisado, né? Então, nossos técnicos eles verificam a possibilidade de quando tem um aumento de água de 30% acima do valor do mês anterior, a gente considera um consumo excessivo e a unidade é avisada de possíveis vazamentos. Também temos o software, quando o medidor ele é via rádio, nós temos um software que faz a análise desse vazamento. Quando passa 24 horas consecutivas água pelo medidor, ele nos aponta como vazamento e nós alertamos ao condomínio que esta unidade tem um vazamento. Então isso é de grande importância, né, o que faz diminuir o consumo geral do condomínio e ajuda na sustentabilidade do nosso país. Até eu ia perguntar se vocês têm algum projeto em relação a isso, de orientação com relação à sustentabilidade, porque assim, tem saídas de duchas que são diferenciadas, então o consumo pode ser maior, uso também de banheiras, uso consciente da água, porque agora dá um impacto da conta, né? Então, às vezes, eles podem alegar que é o problema com o medidor, e não, é o consumo mesmo dentro da rotina da sua casa. Vocês têm algum projeto de orientação, cartas de orientação em relação a isso? Sim, nós temos o caderno de medição individual e nós aplicamos um curso para os nossos clientes no pós-venda. Então, gestores, zeladores, síndicos recebem um curso de medição individualizada após fechar o contrato conosco, onde ele vai saber analisar, como vários cases anteriores que nós já fizemos, que diminui 25% a redução, sim, do consumo de água. Tem condomínios que chega a 50%. Beleza. Vamos falar um pouquinho com relação a como é que é realizada a cobrança de toda essa medição. Explica um pouquinho para a gente. Tá. Primeiro, após instalados os medidores, nós recebemos a primeira medição. Então, o que nós fazemos? Uma análise de consumo, para eu verificar qual o método de cobrança aquele condomínio melhor se enquadra. Após isso, nós fazemos uma reunião com condôminos, síndico, para que eles aprovem esse método de cobrança. Aprovado o método de cobrança, enviamos um relatório mensal para as administradoras. A maioria das administradoras utilizam um GoSoft como sistema.
Então, nós temos implantado um TXT, no qual a gente envia esse arquivo e a administradora, em um só clique, consegue emitir todos os boletos para as unidades, né? Sim, existe caso de inadimplência, e como é que é todo esse procedimento? Vocês não se envolvem com essa inadimplência, seria isso? Isso. No caso, não existe a lei do corte no Brasil, né? Então, após, por conta dessa questão do consumidor e a água ser algo necessário, Isso. então não existe essa lei do corte, então a gente não se envolve neste caso. No caso, aí entra no processo de cobrança de inadimplente, no processo convencional das administradoras ou por parte do jurídico daquele condomínio, seria isso, né? Isso, a medição ela é feita mensalmente, aquele condômino ele vai ter a medição dele individual mensal, aquele valor a pagar mensal conforme o seu consumo, porém esse recebimento, essa questão de valores aí já é com o administrador. E paralelo a toda essa observação, análise desses cálculos, existe um relatório de todo o acompanhamento para o cliente fazer sua análise, a sua interpretação em relação ao seu consumo, seria isso? Isso, hoje a gente tem uma lei de proteção de dados, onde somente síndico e administradora recebem o relatório geral, ou seja, só eles conseguem verificar o consumo total dos condôminos. E cada condômino pode entrar no nosso portal via web ou app e verificar o seu consumo mensal. Então, nós temos um boletim informativo no qual possui aquele consumo mensal de até 12 meses anteriores. Caso ele tenha alguma dúvida no seu relógio, como é que ele entra em contato com vocês? Existe uma OS que entra em contato, faz essa vistoria, vai um técnico, analisa. Explica um pouquinho esse procedimento para eles entenderem também. Sim, hoje nós temos um atendimento ao cliente, que é via WhatsApp, e-mail ou via o nosso site, que tem um chat, que é direcionado diretamente para Tatiana, que é ela quem faz todo o atendimento ao condômino. Ele enviará uma foto do seu medidor, onde será analisado a sua leitura analógica com a sua leitura via rádio, ou a sua leitura analógica com a sua leitura visual. Então, ele consegue ter esta análise. Após feita essa análise, nós enviamos um relatório para este morador, informando que a leitura está correta, o consumo dele está correto e foi feito o seguinte cálculo. Explicamos ponto a ponto cada cálculo que foi feito para chegar àquele valor. Vamos falar um pouquinho sobre quem tem, né, em seu condomínio aquecimento central, a famosa caldeira. Né? É possível instalar? É possível instalar. Nós temos alguns casos no qual nós colocamos um medidor de gás para medir o gás que aquece a caldeira, e aí nós temos uma base de dados a partir daí que dê um norte para essa medição individual. Tá? Não é indicado, não é 100%, porque existe um retorno desta água, um retorno desse gás, principalmente quando os aquecedores são boiler. E dentro desses cálculos, é feito a análise do perfil da unidade, por exemplo, quantidade de pessoas, se tem banheira ou não, quantos pontos de ducha, porque existem as suas reformas, existe esse cálculo ou não? Por fração ideal, também pelo tamanho da sua unidade, ou não? Como é que é feito esse cálculo, mais ou menos? Tá, nós nunca calculamos consumo por pessoas ou por tamanho de unidade, porque o consumo ele é muito variável, individual, então ele varia conforme cada unidade, cada pessoa faz a sua utilização. Então a gente não faz essa análise. A primeiro momento a gente analisa o perfil do condomínio com relação ao consumo total do gás, e aí a gente distribui pelo total de unidades. Então é mais ou menos isso que é feito. Estamos chegando, nós estamos em outono, logo é inverno, e como é que toda essa realidade? Porque ali é onde mora o perigo. Banhos quentes, com aumento dessa quantidade de tempo e também do grau, né? Então, assim, como é que é todo esse estudo em relação a isso? Sim, agora no mês de maio nós tivemos o aumento da Sabesp. Sim. Né? Então isso já é um grande problema. A partir de então, chega inverno, todo mundo coloca o seu aquecedor no 40 graus, abre as duas torneiras para temperar a água e é o grande vilão do consumo. Então sempre indicamos aquecedores a 37 graus, abre somente a torneira de água quente,
terá um banho confortável e não utilizará mais de 30% do volume de gás que você utiliza, aumentando o seu aquecedor para 40 graus. Sim, que aí as pessoas às vezes querem até mais do que isso, querem aquele vapor dentro do seu banheiro para poder ter essa realidade nesse sentido. E isso também depende de cada família, por isso que na individualização também respeita a questão desse consumo pelo grau também. Tem famílias que gostam de tomar banho muito quentes, tem famílias que gostam, são mais amenas em relação a isso. Então, também existe essa conscientização e se paga conforme o seu conforto. Também tem essa parte nesse sentido, né? Sim, exatamente. A gente sempre faz essa indicação. Claro que não obrigamos ninguém a usar, mas você aumenta 35% do seu volume de consumo quando você tira dos 37 graus seu aquecedor e passa a 39. Sim. Então, o aumento do gás ele é muito alto no inverno e muito alto o aumento de água também, porque você utiliza água fria para temperar água quente. Então, exatamente, você acaba aguardando aqueles 2 minutos, 3 minutos da água aquecer, é a água que vai embora. E me diz uma coisa, já ocorreu de colocar esses medidores para abastecimento e aquecimento de piscina? Sim, sim. É que hoje a Comgás ela possui, né, um medidor de aquecimento de piscina, mas nós temos medidores instalados em alguns condomínios em área comum, sim, para medir a área comum. Sim. E a Tamires, dentro da empresa, fale de você, como é que é o seu trabalho, desde quando você investe todo esse seu conhecimento pela empresa. Bom, vamos lá. A Tamires ela tem 10 anos de metragem. Eu iniciei como recepcionista, onde nós tínhamos uma base de 70 condomínios. Hoje a gente já abrange 500 condomínios, mais de 250 mil pontos dentro de São Paulo, e eu fui crescendo pontualmente. Sou formada em administração, recursos humanos, pós-graduada em gestão estratégica de pessoas e inteligência emocional. Hoje eu estou à frente da gestão técnica, então hoje eu faço parte da equipe que faz a gestão, que cuida de pessoas, do atendimento, onde a gente faz uma análise, onde nós queremos ser uma empresa mais humanizada. Apesar de lidar com muita tecnologia, nós ainda buscamos esse atendimento humanizado, entender o problema do condômino, entender o problema do síndico, não expor a administradora a grandes problemas que não sejam competentes a ela, e estar mais próximo ao condomínio, estar mais próximo ao nosso cliente. Então esse é o intuito da metragem, né? A visão da metragem é justamente essa, ter um diferencial das outras empresas. Não lidar com saque, não lidar com atendimento, no qual digite 1, digite 2, digite 3, mas sim falar com uma pessoa competente, que vai me ouvir, que vai entender a minha dificuldade em descobrir o que é a medição individual, que é um assunto hoje ainda não tão abrangente, né, no mundo, né, então é algo que a gente busca, isto. Então, na verdade é o seguinte, se falou-se tanto da questão da individualização, né, então por que não tratar também o indivíduo na sua particularidade também? Então seria mais ou menos essa ideia de trazer, né, em relação ao nosso tema, em relação ao acompanhamento e o carinho e o cuidado com o consumidor final, com certeza. Isso, exatamente, Paula. Não é porque nós estamos lidando num condomínio, o cliente é o nosso condomínio, mas o grande interessado são os moradores, então a gente tem que saber lidar com todos, né? Justamente para ter a satisfação, a tranquilidade e um resultado positivo, não só financeiramente, mas de todo o trabalho desprendido ali. Sim, a gente está falando de um recurso essencial que é a água. Então é de mera importância esta questão de lidar com isso com muito cuidado. Qualidade, né? De vida. Qualidade de vida, exatamente. Hoje a empresa Metragem, neste ano, faz 35 anos de mercado. Nós somos zero em reclamações no Reclame Aqui. E nós possuímos um atendimento socializado, ou seja, nós não temos saque. Então o atendimento ao condômino é priorizado por uma única pessoa. Então ela quem vai fazer todo o atendimento, entender o seu caso, saber discutir com você sobre as suas dúvidas e o seu problema dentro do contexto de medição individual. Além disso, os nossos técnicos são todos CLTs.
Todos a nossa equipe são gestores formados por nós, metragem, então esse é o nosso diferencial. Além de emitir transparências nos seus boletins informativos, nas suas leituras, terem como parceiros alguns administradoras que estão há anos conosco, a Tecnisa como construtora desde 2008 como parceira nossa. Então, assim, a gente traz uma credibilidade, uma transparência no nosso trabalho, no qual a gente convida todos a estar entrando no nosso site, conhecendo a nossa equipe, pedindo informações e vindo até o nosso curso, que será brevemente lançado. Muito obrigada por todos participarem Eu que agradeço. desse bate-papo aqui. Muito obrigada.